Primeiro vamos diferenciar o que são grandezas escalares de grandezas vetoriais. Grandezas físicas são quaisquer objetos que possam ser medidos, não necessariamente um material especificamente. Quando eu me refiro aqui a objeto, podem ser coisas não materiais também que podem ser medidas. A onda, por exemplo, é algo não material, mas pode ser medida. Uma onda pode ter algumas grandezas a ela associadas, tais quais amplitude, frequência, velocidade, mas não tem massa. E pode ainda assim ser medida. Pode ter diversas possibilidades de representação. Então, grandezas são quaisquer coisas, grandezas físicas são quaisquer objetos, sejam eles concretos ou abstratos, que podem ser medidos. E essas grandezas físicas, elas, por sua vez, se subdividem em duas modalidades, ou duas formas. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que apenas com uma representação numérica ficam bem compreendidas. E posso lhes dar alguns exemplos clássicos. A massa de um objeto, ela é uma grandeza escalar. A temperatura de um ambiente é uma grandeza escalar. A energia associada a um sistema é uma grandeza escalar, porque fica plenamente compreendida quando você fornece um valor numérico. Logo, grandezas escalares são as que ficam bem representadas com apenas um número. Este número também chamamos de módulo, intensidade. É suficiente para mim dizer que o volume de uma caixa d'água é 1000 litros. Eu não preciso dizer uma orientação. O volume está para cima, para baixo, para frente, para trás. Não faz sentido. Da mesma forma que a massa de um corpo independe da orientação. Grandezas que dependem da orientação, essas são chamadas grandezas vetoriais. São aquelas grandezas que não ficam perfeitamente compreendidas quando você fornece apenas um número. Exemplo, suponha que você aplica uma força sobre uma cadeira. De quantas formas diferentes você pode aplicar a mesma força? Você pode sentar sobre a cadeira e aí estará aplicando a força para baixo, mas você pode erguer a cadeira e estará fazendo uma força para cima. Você pode empurrar a cadeira deslocando-a em qualquer direção, de modo que apenas fornecer um número para uma grandeza física como força não será suficiente para interpretá-la plenamente. Quando eu falo então que a força aplicada sobre um objeto é 100 newtons, para ficar melhor compreendida a situação, eu preciso fornecer em que direção e em que sentido foram colocadas ou foram aplicadas, foi aplicada essa força. Outras grandezas têm a mesma característica, e são muitas. A velocidade, o deslocamento, o campo elétrico, as forças de um modo geral, essas todas são grandezas ditas vetoriais, porque não ficam plenamente compreendidas apenas com um número. Precisam de uma orientação e um sentido. A direção e o sentido podem ser melhor explicadas por elementos chamados vetores. E por isso, grandezas vetoriais, que estão associadas a um valor numérico e uma orientação específica. Já dei alguns exemplos de grandezas vetoriais e graficamente essas grandezas vetoriais elas podem ser representadas com flechas, tais quais as que estão na tela. Eu tenho 3 segmentos de reta orientados, aos quais eu chamo de vetores.
O primeiro vetor é o vetor A, o vetor verde é o vetor B, o vetor azul é o vetor C. Esses vetores tanto têm direções e sentidos diferentes, quanto têm o seu valor numérico. Se esses três vetores representam uma mesma grandeza física, digamos, a velocidade de partículas, eu tenho algumas partículas aqui, suponha aqui uma partícula, aqui uma outra partícula, e neste ponto uma outra partícula. Essas representações gráficas, elas dizem respeito apenas à velocidade, então eu posso comparar esses vetores entre si, e de modo que isso vai me permitir dizer que o módulo do vetor A é maior do que o módulo do vetor B, além da direção e do sentido, que estão obviamente diferentes. Você nota que o vetor A ele vai para a direita um pouco inclinado para cima, o vetor B vai para a esquerda um pouquinho ainda inclinado para cima, o vetor C está dirigido para baixo, um pouco inclinado para a direita. Essas inclinações são o que nós chamamos de orientação. E quando você tem dois vetores, por mais que eles tenham o mesmo tamanho, se eles tiverem orientações diferentes, eles não se tratam do mesmo vetor. Suponha, tenho dois vetores, que eu chamei de V1 e V2. Com algum instrumento de medida, como por exemplo uma régua, eu posso determinar o comprimento desses vetores. Quando eu faço isso, eu estou determinando o módulo dos vetores. E, para esse caso aqui, aparentemente os tamanhos dos vetores são iguais. Então eu posso dizer que V1 igual a V2. Suponha que eu tenha utilizado um instrumento de medida aqui e tenha verificado isso. Até mesmo pelo quadriculado da malha que eu estou utilizando na lousa, você pode perceber que são dois quadrados que cada um tem de comprimento. Então, V1 igual a V2. Será que eu posso afirmar isto também para essa situação? Não posso afirmar isso para essa situação, porque embora os tamanhos dos vetores V1 e V2 sejam iguais, as orientações deles são diferentes. Enquanto o vetor V1 ele tem uma orientação perfeitamente horizontal, o vetor V2 tem uma orientação perfeitamente vertical. Então não se tratam do mesmo vetor. Então para um vetor ser igual ao outro, eles precisam, além de ter o mesmo módulo, eles precisam ter a mesma orientação. Se eu coloco aqui os vetores em módulo, aí sim eu tenho essa verificação, que o vetor V1 igual ao V2, lembrando que eu estou considerando que eu realizei uma medição e que eles têm o mesmo tamanho. Porém, isso aqui, V1 e V2, vetorialmente falando, são diferentes. Estes dois vetores, embora do mesmo tamanho, não se tratam do mesmo vetor. Uma explicação adicional: as letras que representam os vetores, elas têm uma indicação, uma setinha, que vai nos dizer que aquilo se trata de um vetor. Quando então aparece esse símbolo, nós sabemos que se trata de vetor. Ainda falando sobre possíveis notações, existe uma notação particular que coloca os vetores em negrito. Então, por vezes, vocês podem ver o vetor V escrito dessa forma. Em alguns livros, vocês terão esta outra notação. Então, fiquem atentos, porque a depender do autor utilizado, vocês podem se deparar com vetores expressos nessa configuração primeira ou nessa outra configuração que tem uma setinha. Os vetores em negrito são tipicamente utilizados no livro Física Básica, no curso de Física Básica do Moisés Nussensweig, enquanto que a notação com a setinha em cima, ela é típica de outros livros, mas ela, sobretudo, aparece no Halliday, no Fundamentos da Física. Fiquem atentos a essas possibilidades.
E a setinha, quando aparece, ela sempre está orientada para a direita. Não significa que o vetor tem essa orientação, tem a direção para a direita. Então, somente é um símbolo para indicar que se trata de um vetor. Um vetor também pode ser bem representado quando você indica os pontos extremos dele, onde ele começa e onde ele termina. E por isso aqui nós temos os pontos A e B, que podem ser representados em um sistema de coordenadas. Aqui eu trouxe um sistema de coordenadas cartesianas, um eixo x, y, e aí eu posso ter valores específicos que representam esses pontos, chamados pares ordenados. Então, aqui para o ponto A, eu posso ter, por exemplo, o XA como abscissa e o YA como ordenada. Enquanto que para o ponto B, eu posso ter uma abscissa XB e uma ordenada YB. E utilizando uma régua, quando eu uno os pontos A e B com um segmento de reta orientado, eu construo o vetor. Obviamente, eu posso fazer esse vetor de duas formas. O vetor que nasce em A e vai para B, ou o vetor que nasce em B e vai para A. Neste caso específico, eu estou dizendo que o vetor tem essa orientação, de A para B. E essa representação fará mais sentido um pouco mais adiante, na representação algébrica. Quando da representação algébrica de um vetor, nós precisaremos trabalhar com eixos coordenados. E daí é importante saber onde nasce e para onde vai, de forma mais precisa, um vetor. E uma forma precisa de dizer onde e para onde é colocando isso num sistema de coordenadas. A princípio, nós vamos fazer isso com um sistema de coordenadas cartesianas. Entretanto, existem outros sistemas de coordenadas, sistemas de coordenadas polares e sistemas de coordenadas cilíndricas, que são úteis para algumas situações específicas. O que significa somar dois vetores? Compreender isso é essencial. Somar dois vetores nem sempre vai resultar em uma soma numérica. Suponha que você conheça o tamanho do vetor A e o tamanho do vetor B. E eu queira determinar a soma desses dois vetores. Essa soma também pode ser chamada de resultante. A resultante entre dois vetores é a combinação deles, ou também pode ser entendida como um único vetor que representaria os dois, o efeito dos dois combinados. Eu posso compreender essa soma vetorial entre esses vetores A e B da seguinte forma. Pense que onde nasce o vetor A é o ponto de partida de um objeto que está se deslocando. Suponha que os vetores A e B sejam vetores de deslocamento de uma certa partícula. Então, nós temos um ponto de origem para o vetor A e um ponto de término. E percebam que onde termina o vetor A, começa o vetor B. E o vetor B, no fim, que pode representar também o deslocamento dessa partícula, se encerra nesse ponto. O que seria a representação dessa soma? Pelo exemplo que eu disse, pelo conceito que eu trouxe, de que esses vetores poderiam ser trocados por um único vetor que tivesse o mesmo efeito. Se eu estou pensando em deslocamento da partícula do ponto A até o ponto B e do ponto B até o ponto C, o resultado dessa combinação pode ser representado graficamente assim. Eu troco os dois vetores, A e B, por um único vetor que faz o mesmo efeito.
E esse vetor que faz o mesmo efeito é o que a gente chama de vetor resultante. É a soma dos vetores A e B, que eu vou expressar aqui com a letra R. Vocês podem observar, entretanto, que se eu pegar o tamanho de cada um dos vetores e somar, eu não vou obter o tamanho do vetor resultante. Não há uma obrigatoriedade. Então, esta expressão, R igual a A mais B, não implica que R igual a A mais B. Aqui, no primeiro caso, eu trato de uma soma vetorial. No segundo caso, é uma soma escalar. Portanto, uma coisa não implica a outra. Vai existir uma situação em que isso vai ocorrer, quando os dois vetores estiverem no mesmo sentido. Se os dois vetores estiverem em mesmo sentido, suponha este vetor com este vetor, vetor V1, vetor V2. A soma desses dois vetores pode ser representada por este único vetor, que eu vou chamar de V. Vejam que o vetor V1 está na mesma direção do vetor V2 e no mesmo sentido. Só nessa condição, V1 mais V2 igual a V, e vetor V1 mais vetor V2 também igual ao vetor V, porque ambos estão na mesma direção e no mesmo sentido. Qualquer outra combinação desses dois vetores num ângulo diferente vai resultar no fracasso desta igualdade. Vamos continuar com somas. Vejamos os vetores A e B. Eu posso pensar nesses dois vetores como sendo duas forças aplicadas sobre um mesmo objeto. E essas forças têm sentidos distintos, como é fácil de perceber pela figura. Como observar o resultado dessa soma vetorial? No primeiro exemplo que eu trouxe, eu tive apenas que verificar a origem do primeiro vetor e o término do último vetor. E fiz um único vetor ligando esses dois pontos, o ponto inicial e o ponto final. A mesma estratégia não vai funcionar neste outro caso, no segundo exemplo, porque os dois vetores estão nascendo no mesmo ponto. E aí eu posso bolar alguns artifícios, né, que me permitem compreender essa soma vetorial. Se eu entender como sendo duas forças nesses sentidos em que se apresentam, é possível imaginar que o resultado dessas duas forças combinadas vai ser um vetor que tenha mais ou menos este efeito. A combinação desses dois vetores vai dar um vetor aproximadamente nessa orientação. Mas eu não quero saber de aproximadamente, eu quero certezas. Para entender melhor essas certezas, eu preciso compreender quando é que dois vetores são iguais. Eu tenho, portanto, um vetor já existente. E o que dizer desse outro vetor? Deste outro vetor. São vetores bem parecidos. Posso encher de vetores V aqui. E associá-los a um sistema de coordenadas cartesianas. Aparentemente, como esses vetores estão em posições diferentes, pode-se até imaginar que se tratam de vetores diferentes. Porém, como eles têm a mesma orientação e o mesmo tamanho, tratam-se de vetores iguais, mesmo que eles se originem e terminem em pontos distintos.
digamos, esse primeiro vetor, origem em A e término em B, esse outro vetor em A' e B', esse outro vetor em A duas linhas e B duas linhas, e o outro de forma semelhante a gente pode pensar. São vetores que estão em posições distintas, mas quando você transporta esses vetores para certa posição, percebe que se trata de um vetor que tem a mesma orientação e o mesmo tamanho. E, portanto, a gente diz que esses vetores são iguais. Então, é uma propriedade dos vetores eu poder alterar a posição deles ao meu bel prazer. E terei o mesmo vetor representado, só que em uma posição distinta. Se eu posso transportar um vetor sem alterar o seu valor, assim o farei com esse vetor B. Posso fazer o mesmo com o vetor A. Formando assim um paralelogramo. Daí a regra que vocês já devem conhecer de soma geométrica de vetores, chamada de regra do paralelogramo. E aí você junta, traçando essa diagonal, e determina geometricamente a soma vetorial. Essa soma, portanto, pode ser A mais B, que é juntando este vetor com este vetor, ou pode ser encarada somando o vetor B com o vetor A. E reparem que o resultado é o mesmo. A mais B, vetorialmente falando, é igual a B mais A. Vamos guardar essa informação para um pouco mais adiante. Isso funciona, a regra do paralelogramo, também para este outro vetor. Eu posso pensar um segmento de reta paralelo a R1, paralelo a R2 primeiro. Eu posso pensar em um segmento de reta paralelo a R1 e traçar ele aqui. E quando eu junto a origem dos dois vetores até o ponto de encontro daquelas extensões, eu tenho o vetor resultante. Pela regra do paralelogramo, então. Este vetor é o vetor resultante.